Boa tarde. Olá, como estão vocês? Tudo bem? Sou Elaine de Moraes, consteladora, terapeuta. E hoje eu e a Marli vamos falar sobre vício, né? É um dos conflitos existentes em todas as famílias. É difícil a família que não tenha, no caso, com vícios. E os vícios são derivados de várias formas e maneiras, né? Entre alimentação, bebida, analgésicos, né? Todos são uma forma de vício. Vamos aguardar a Marli entrar. Vamos ver onde ela está. Não chegou. Chegou agora. Oi, oi, Tudo bem? Seja tudo bem-vinda. Essa bem-vindo nossa a todos. terça-feira. Eu tô assim, hoje eu tô muito emocionada. Eu vi É, cedo que começou pela manhã já, né? Que lindo. sim. Lindo o seu processo, Marli. Vou dar uma dica. Você ficar de frente para a janela. Você vai pegar luminosidade, Assim? sabia? Isso. Você ficar de frente com a janela, gravando ali. Porque daí você pega a claridade. Tem vezes que o vídeo fica escuro aqui nessa parte, sabe? Ah, E lá você vai pegar sim. a claridade da janela, ele vai fazer o efeito de um refletor ali. Vai ficar bem legal. Ah, sim. Obrigada pela dica. Boa noite a todos. Eu Boa tinha noite. falado esses dias e esqueci. Sem problemas, hein? Aqui também é uma casa aberta para todos aprenderem, para todos tirarem dúvidas, assim. Eu acho assim, se a gente entrar na casa de uma pessoa, uma, duas, já faz a diferença, Elaine. Sei, não importa a quantidade, né? E hoje nós vamos Não. falar sobre isso. Se apresenta primeiro, Marli, para o pessoal que não nos conhece ainda. Eu já fiz minha apresentação na abertura. Boa Aí noite a você se apresenta. todos. Me chamo Marli, sou consteladora, com agenda aberta e aberta a todos que vierem com maior gratidão, com maior humildade que eu estou aqui. Elaine, gratidão pelo teu sistema, gratidão a você. Eu que sou grata, Marli, por tanto aprendizado que juntos vamos nos redescobrindo, né? Porque tem muita coisa que a gente acaba esquecendo, né? Porque temos conhecimento dentro de nós, só foi apagado com o passar do tempo, onde fomos limitados a não crer que fôssemos possível aprender, a ensinar também, né? Porque quando a gente faz troca, uma ensina a outra aqui, e esperamos que chegue essa partilha a muitas pessoas. A nossa live vai ficar gravada no IGVT, para vocês que não chegarem e depois chegar, fica até o final, tem uma tiragem com cartas também, para mostrar o que se quer se mostrar que está oculto. As cartas nos trazem uma visão melhor do que está oculto, né, Marli? E hoje nós vamos falar Sim, sobre vícios. sim. Eu falo assim, para quem quer compartilhar, manda esse aviãozinho que esse tema é muito assim, falar sobre vícios assim, é muito assim, dói assim, acho que na alma assim, né? Porque eu acho que tem, porque eu acho, tenho certeza que muitas famílias passam por isso. E o Independente vício do, muitas vezes é destruidor, né, Marli? sim, Isso que é o mais difícil de tudo. é o destruidor assim que acaba com as famílias assim, e às vezes é muito tarde para você. Não é tarde, né? Mas é muito tarde, assim, eu digo, para reconstruir a tua família, assim. Você pode reconstruir a você, mas reconstruir aquela família que você teve tinha por causa do vício, às vezes é tarde, né? Sim. E
Era algo que as pessoas já vinham pedindo para nós sobre a live sobre vícios, então hoje a gente vem trazer um apanhadão de tudo, né? Porque o que é o vício? O vício é tudo aquilo que eu como, eu bebo em exagero, né? Eu fujo do social, porque não é só a bebida, mas a comida também é um vício. A compra é um vício. E o que quer se mostrar por trás? A falta. Do que nós sentimos falta a partir do momento que eu estou em busca de algo que me preencha um vazio existente, né? É a falta daquele irmão evanescente que se foi, porque há muitos casos nas famílias de gemelares. Ah, mas que eu saiba, eu não sou. Mas se na tua família teve e não foi reconhecido, alguém entra a serviço do campo. Então é Sim, importante olhar com muito amor. e assim, eu posso te falar assim, eu tenho assim o meu filho, assim, ele tá assim numa fase adolescente. Tudo bem, eles comem mais assim, né? E eu vejo assim que ele come assim, parece que é para dois assim, sabe? Parece que aquele se ele não comer, ele não se sacia assim, né? Daí nós fala, diminui um pouco. Ai, eu não consigo, hein? Eu tenho uma fome assim muito grande assim, sabe, né? E a gente vê que é falta, né, do pai e da mãe. Então, eu dentro da medicina germânica trouxe aqui que a mãe é o nosso primeiro vício, porque é ela que nos nutre por 9 meses. Olha que lindo, né? Sim. E a maioria dos vícios estão relacionados à mãe. É lógico que a partir do momento que se abre um campo, não vamos dizer 100% dos casos, mas a maioria vai se mostrar. E por que que é? Porque no útero, a produção de, por exemplo, né, dentro da... Eu vou trazer aqui o que eu anotei, porque eu tenho que ler, porque decorar tá difícil. A dependência, por exemplo, a drogas, né? Sem o amor da mamãe. E fujo dela e desse mundo que não gosto, porque eu não compreendo o mundo. É como se eu estivesse num lugar e eu não entendesse nada do que estivesse acontecendo ali, né? Então eu vou buscar alguma dependência em drogas. A maconha, ela tá ligada diretamente à mãe, é a droga da mãe. Olha só como é interessante. Ela é produzida de maneira natural enquanto estamos no útero. O útero secreta o canabinoide, que é a anandamina, que isso que fortalece os ossos, forma os ossos. Se não há essa coleta, há falha na gravidez. Estamos vivos com canabinoides. E a maconha contém canabinoide. Então, está indo atrás do quê? Da mãe, da nutrição materna. E a adolescência representa um segundo nascimento, que é a parte mais difícil, né? A parte do momento que acabam indo em busca do uso do vício, né? O E que assim, quando eu eu tô vou na, fazer? e assim, eu vejo assim que conversando com psicólogos, né, quando chega a fase da adolescência, os adolescentes têm que ir pro pai, assim, sabe, buscar aquela figura masculina para eles aprender como lidar com aquela figura masculina, como ser ir para a vida, assim, né? Como tratar uma mulher bem. E se não tiver isso, né? Eles também vão procurar um vício, né? Porque assim é tão mais fácil você ir pro vício, né, do que você se cuidar, assim, sabe, né? Porque Sim, é uma coisa tão fácil de se adquirir, drogas, álcool, assim, sabe? É, algum adulto vai vender que está acima de 18 anos, vai comprar e vai passar para pessoa que para o menor, assim, que vê que ele está querendo suprir algo dentro dele, né? isso é o que eu vejo, Marlene. Na minha cidade já não está mais tão forte essa fiscalização no supermercado. Está muito livre, novamente. Agora tu trouxe isso. E o que eu percebo? Começa dentro de casa, com aquele só um golinho,
só o limão da caipirinha, né? Ou as crianças iam lá e catavam as bitucas de cigarro, né? E começavam a usar o cigarro. Então, começa dentro de casa. Nós, pais, temos que estar sempre alertas, né? Por quê? Porque começa dentro de casa. A partir do momento que eu descuido, que eu não presto atenção. E muitas vezes, hoje a gente já tem menos filho que antigamente. Tu imagina uma avó minha, né, que teve 13 filhos. Como cuidar de todos eles, né? Sim, bem isso, assim, né? E tá atento a todas as coisas ao seu redor, assim, porque eu fico prestando muita atenção, assim, com quem que meus filhos estão andando, com quem que eles estão falando, porque aqui, como é cidade pequena, Elaine, as pessoas têm, eu não conheço os filhos, eu não conheço essa juventude. A primeira pergunta que eu faço pro meu filho, de quem que eles são filhos? Porque a gente quer saber se nós conhecemos para ver se, ó, com aquela pessoa você pode andar, né? Porque enquanto que não mostrar para mim que é uma boa pessoa, você não vai liberar teu filho para ir, mãe, eu posso ir em tal lugar com aquela pessoa? A gente não libera, hein? Assim, eu fico com receio, assim, sabe, de liberar. Eu posso estar sendo preconceituosa, mas, assim, é um cuidado, é um zelo, assim, que eu tenho com meus filhos. E esse é um passo importante, você saber com quem andam, né? Com quem se relacionam, porque a droga, por exemplo, ela não vai chegar pelo melhor amigo. E assim, eles vão atrás, por quê? Porque eles estão carentes de nós. Então, se eu não dou amor, tem alguém que vai dar e vai dar coisas piores também. E ali começa, né, o uso. Sim, E é algo e importante. você falando canabidiol, né? Que ela está liberada para quem tem crises epiléticas muito fortes. Uma vez pediram, mas Marli, você não quer usar isso, né, para controlar as suas crises? Eu falei, não, eu vou conseguir controlar assim, sem precisar tomar esse remédio, assim, né? Eu tô conseguindo, assim, eu tô assim me sentindo tão bem, assim, sabe? Porque eu ainda preciso tirar meus remédios, porque tomar todos esses remédios que eu tomo todos os dias também é um vício, né? Que a gente também, por que que eu vou tirar? Tá me fazendo bem, assim, sabe, né? E aí, quando você vê que, isso não precisa, eu vou te dar um exemplo. Anos atrás, eu tomava um remédio faixa preta, para controlar, para poder dormir. Aí eu troquei de médico, aí o médico tirou esse medicamento. Aí o que a minha cabeça fez? Olha como é que é a cabeça da gente. Eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar ainda com ele. Aí fiquei um tempo, daí depois eu fui para um dia sim, um dia não. Eu estava me contando que eu não ia estar conseguindo, porque já fazia anos que eu tomava, uns 10 anos, né? Porque isso me tranquilizava para dormir. Eu não ia conseguir dormir. Eu falava assim, eu não vou conseguir dormir. Como é que eu vou conseguir tirar? Aí foi As aos histórias poucos. que nós contamos para nós mesmos, né, Marli? Sim, então, daí eu fui tirando, como é que eles falam? Desmamando daquilo lá, né? Daquele remédio. Então as pessoas devem estar pensando assim, mas é remédio, assim, mas eu tô contando uma coisa que foi assim, vício assim, porque eu precisava, assim, mas para largar isso eu precisei de muito esforço da minha cabeça e de mim falar, não, eu vou conseguir dormir, eu vou conseguir tirar isso de mim. Mas assim, como eu não tomo bebidas alcoólicas, não fumo, eu não tenho isso. Eu tenho dentro da minha família. Eu posso falar o que eu tenho dentro da minha família, assim. E é triste, sabia, Elaine? É triste você conviver com alguém que tem algum vício, assim, e que não quer ajuda, assim. E eles estão a serviço do sistema porque a cada substância que eles se tornam dependente, ela tem um porquê, uma raiz por trás. Por exemplo, quem é dependente do haxixe, né? Há no clã familiar conflito ligado a assassinato e guerra. Quem é da heroína, da
expressão de grande energia e otimismo o uso dela. Mas há conflito do herói, né? É a separação daquele que não sou. Ele tenta ser algo, né? Porque é heroína, então, herói, né? Enganei alguém. É como se ele mentisse para ele mesmo, é uma mentira que se prega a si mesmo. E conflito de separação sexual, por exemplo, né? Durante a dieta, a mãe precisou ficar longe do pai. Olha como eles entram a serviço também, né? Então, tem vários conflitos dentro da medicina, que foi dentro de um estudo específico, aonde traz que há um olhar. E o que essas falas trazem? A partir do momento que trago essas falas, opa, eu sei porque eu uso isso. Dentro do meu ser, ele vai ressignificar, o meu corpo vai compreender, o meu inconsciente vai entender, dizer assim, não, mas eu não estou separando dos meus pais, eles estão dormindo junto hoje, né? Por quê? Porque lá atrás, na criança, ficou um registro. A morfina, quem faz... É para amortecer mesmo o sofrimento, a dor. Porque a partir do momento que você faz o uso, por exemplo, da morfina, porque há quem usa como dependente mesmo, porque é maneira de se anestesiar. Eu não quero sentir isso. E o que vai fazer com que eu sinta e eu consiga superar? Uma terapia. Não de um dia, um tratamento. Mas é possível. Tudo é possível. Assim, daí você falando tudo isso, assim, né? Porque ele é que nem o álcool, o cigarro, assim, sabe, né? Que nem essas drogas, heroína. Eles te anestesiam naquele momento. Aí quando passa, aí eles vão, quando eles estão naquele auge lá do álcool, do cigarro, assim, daquela, não do cigarro, assim, também tem o cigarro, assim, mas tem a heroína, cocaína, assim. Eles te levam para um lugar, assim, e daí eles começam a falar coisas lá de trás, assim, o que o pai e a mãe... Aí eles conseguem falar, mas na hora que passa o efeito, eles não admitem o que foi falado, assim, sabe? Porque eles não querem sentir aquela dor. É melhor sentir aquela dor quando eu estou anestesiado. Aí eu consigo falar. É porque muitos não conseguem se abrir, né? Por quê? Porque lá atrás também foi. Fecha a boca, não fala, não grita, né? Nunca pôde se expressar. Aí, a partir do momento que eu tô doente, que eu preciso me expressar, e que eu já sou adulta, eu posso me expressar, eu não me expresso, eu preciso de algo que me leve a um estado alterado de consciência, aonde eu possa me colocar no mundo, né? Só que daí as pessoas não dão vazão e não dão ouvidos. Porque é nesse momento que eles estão falando algo que de verdade eles sempre sentiram. Mas ninguém ouve. E assim, a gente vê assim que por que a gente não ouve assim? Porque assim, mas depois ele não vai falar que ele não falou isso. Eu sei que eu passo isso na minha família, né? Não vou me expor quem, né? Assim, né? Aí é assim, aí fica triste assim, mas eu já tô curada disso, assim. Eu olho para a pessoa tá doente, assim, sabe? Porque ele tá buscando a cura, né? Mas ele não quer ajuda porque ele se sente, como é que eu vou te dizer? A pessoa tá precisando de ajuda, mas não quer porque ele vai se sentir frágil. O que os outros vão falar? Humilhado. Humilhado. A palavra que me vem é se sentir humilhado, né? A partir do momento que eu peço ajuda, eu me sinto humilhado. E aí, o que você faz com essa humilhação? Você não faz o tratamento, você prefere ficar lá, você prefere beber, não, porque os caras gostam de mim, sabe? Eu vou fumar porque assim eu vou me sentir importante. A partir do momento que eu entro no círculo, porque às vezes entra para quê? Para se sentir visto na adolescência, aquele adolescente que ficava lá no escondidinho, não se enturmava, não se entrosava. E a partir do momento que eu entro no círculo vicioso, eu tenho amigos. Nem sempre ter amigos é a parte boa, né? E assim, não é
não é aqueles amigos, é aqueles amigos falsos que te querem pegar dinheiro, que te ilude, né? Sabe, aquela coisa, assim, porque tem aqueles sugadores, assim, mesmo com o cigarro, com a droga, assim, né? Eles vão iludindo o adolescente, mesmo o adulto depois, porque quando tá na adolescência é uma coisa, daí vai virando adulto e ainda continua naquele vício, porque não consegue sair sem ajuda. Sabe, mas eu tenho uma cliente minha que ela teve um filho, né? E quem registrou foi o marido que assumiu ela grávida. E tu sabe que quando ela contou que o pai não era aquele que criou, ele foi pro vício. E hoje ele já está adulto, e assim, com vários conflitos. Entre eles, o uso da droga, né? E a partir daquele momento, era como se ele precisasse se preencher de pai, né? Porque houve toda uma mentira por trás, vários conflitos, mas também a negação da mãe de não contar a verdade. Por isso que a importância de falarmos sempre a verdade. Sendo filho adotivo, sendo um pai adotivo, né? No caso dela ali era o pai adotivo. É importante trazer a verdade, porque a partir do momento que eu escondo algo, ele vai se sentir traído. É esse o sentimento que uma mãe que não falou a verdade traz, sentimento de traição. E não é traição física com outra pessoa, não. É a mesma coisa quando o pai e uma mãe se separam. Quem se sente traído é o filho. É o filho que vocês me traíram. O sentimento que ele carrega é de traição. Por que você me trocou? Que eles não entendem que a relação é de casal, que ele não tem nada a ver com isso, que ele vai continuar sendo filho. No inconsciente dele, ele entende assim: vocês me deixaram, vocês me abandonaram. E assim, Elaine, você falando isso, engraçado, né? E daí, quando é assim, o casal se separa, o filho fica atraído, assim, né? E depende como acontece a separação, o filho se parece mais com o pai ou com a mãe, assim, né? Porque ele quer mostrar ou para a mãe ou para o pai, assim, eu sou igual àquela pessoa que você deixou, hein? Sim. Sabe, né? Bate de frente porque não, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe, assim, porque eu vou mostrar para vocês. Você não queria, agora eu, né? Mas eu vou te falar assim, quer terminar a relação por causa de um vício, assim, eles querem terminar com a dor, né? Assim, né? Mas quando na hora que acontece, né? Aí eles ficam preocupados, ficam com aquela consciência, não, eu vou mostrar que o meu pai ou minha mãe é bom, hein? Sim. E a bebida, né? O álcool, porque há quem bebe álcool destilado, né? Não só a cachaça. Quando não tem, tem que cuidar, tipo, tem que cuidar para não comprar perfume, né? Porque se tiver perfume em casa, o pai usa, a mãe usa. Tinha uma senhora aqui na cidade que ela usava, tomava vinagre. Então, assim, olha como o vício é danado, porque ainda adentra os alimentos, né? O vinagre ali que você precisa para temperar a tua salada acaba se tornando um influenciador, né? Porque se ela não tem a bebida alcoólica, ela acaba indo para uma válvula, cheirou um pouquinho de álcool, eles vão de atrás. E o álcool de poço também. Sim. O álcool assim que a gente compra no mercado, aquele mesmo para fazer fogo, para colocar roupa de molho, assim, para branquear, assim, aquilo lá também eles cheiram ou tomam muito. Eu já conheço gente que toma aquilo lá. Toma. Tem. Então, os vícios estão relacionados à mãe? Dá para dizer que sim, mas abrindo um campo você também percebe que não, que ele pode estar relacionado ao pai. E por que se faz o uso? Medo de ser ferido novamente e não ser protegido. Medo da solidão. E há por trás uma maneira de simular facilmente o contato com o divino. Água com fogo.
E o álcool é, né? Água e fogo. Bem Isso isso. que eu achei tão lindo, sabe? Porque como seria mais fácil nos conectarmos numa mentalização, num momento de relaxamento, né? De tentar se conectar, não através de uma bebida, de um vício, mas sim com o divino criador, algum momento que você senta e relaxa, né? E faz uma meditação. Mas nem todos têm conhecimento. Eu fui ter conhecimento de meditação depois de adulta, né? Eu, E se eu nós também. introduzíssemos isso na família, nossa, quanta coisa melhoraria, né, Marli? Mas com certeza os nossos filhos vão se tornar uma pessoa melhor, assim, sabe? Com ter um olhar assim, não, peraí, para isso eu não posso ir. Elaine, você falando assim, mas tem assim, às vezes o adolescente, a criança, o adulto se dá muito bem com os pais, não tem relação nenhuma. Mas lá atrás tem o avô que teve uma relação não muito boa com a mãe dele, assim, o bisavô, alguma coisa isso. Daí como é que essa pessoa foi entrar no mundo das drogas? Como é que essa criança foi ou esse adulto foi beber? Muitos não vão Porque olhar para isso, porque tem uma tem, raiz. porque assim, a raiz é muito mais profunda, é igual uma árvore. Imagine que vocês são frutos, né? E para que você seja fruto, teve toda uma ancestralidade. E o problema está na raiz. O problema é a raiz, que vem Sim, muito lá atrás. Imagine nossos ancestrais que tiveram que vir, que nem eu sou descendente de polonês, né? Vieram da Polônia, do Brasil. Então, assim, tiveram que deixar tudo. Tiveram que caminhar quilômetros, né? Para poder se arranjar em algum lugar e depois andar mais ainda para ver se consegue uma vida um pouco melhor. Então, assim, eu lendo essa semana, assim, a história, gente, nós temos tanta facilidade hoje em dia para tudo. Como a Marli está aqui em Maripá, é pertinho, não é longe. Mas imagine que toda semana eu e ela tivesse que nos encontrar para fazer a live. Não daria, pois é. cara. Ficaria inviável. E eles não, eles andavam, né? Muitos a pé, alguns de carroça, né? Assim, e meu, acho que, deixa eu ver, não sei se é meu bisavô, meu tataravô veio da Alemanha fugindo da guerra dentro do navio. Provavelmente, com certeza, deixou a família lá. E Sim, daí, assim, casa, propriedade, né? e olha, nossa, só falando, me arrepia, assim, sabe, de falar isso, porque, assim, você olhando para a história, eu olhando para a história da minha família, porque foi deixado muita coisa para trás, assim, sabe, né? E você vendo aquilo lá, foi deixado. Ele foi lá para Santa Catarina, e daí como você vai construir vínculos assim, que daí vai, claro, com certeza vai, a Clara Isa vai ter alguma coisa, um vício, assim, porque está faltando lá atrás, porque foi deixado lá atrás, lá na Alemanha. Porque é uma maneira de amortizar a dor, né, Marli? Sim, bem isso. E daí, assim, Porque o álcool faz esse efeito assim. E não é no primeiro copo, nem no segundo. Que ele só dá uma leveza, uma alegria. A partir do terceiro, do quarto, do quinto, é que ele vai anestesiar, aí, né? aí vem o choro, vem a raiva, às vezes, muitas vezes, assim. Daí, quando é para falar, não fala. Aí, naquela hora, fala, né? Aí pode acontecer muitas brigas desnecessárias, né? Porque aquele momento não é a hora de falar. E olha como tem a ver, né, Marli? Imagina então esses nossos ancestrais, conflito de separação dos pais, que nem meus trisavós vieram de navio, né? Então eles também tiveram que deixar os pais deles, né? E isso eu tô Sim, falando só do lado da minha avó materna, né? Então
Eles vieram em 2, mas lá eles deixaram 4 pais. De certa forma, órfãos também, né? Por parte de pais e os pais órfãos de filhos, né? Quanta dor se gerou. Então, é relacionado a essa separação dos pais. Eu preciso ir para o meu futuro, porque é diferente de eu estar aqui no Paraná e morar em Santa Catarina. Tá pertinho. Imagina você ter que atravessar o mar, né, Marli? Sim. Não sei quando vou vê-los, não sei se um dia vou vê-los novamente. Bem isso dali, porque não tinha. E aquela coisa assim, não tinha telefone, mal e mal dava para escrever uma carta, podia se escrever uma carta, mas quanto tempo isso demorava para chegar? Aquela uma notícia assim, fiquei grávida, tô grávida, vou ter neném, assim, né? Quando até que eles receber, essa criança talvez tenha meses, já tenha anos, assim, alguma coisa nesse sentido, assim. E daí, assim, eu vejo assim, se perde o vínculo. Você daí não sabe da história, aí você vai para um outro rumo, assim, e daí? Nem sabe se a carta chegou. Né? Talvez foi extraviada em um navio, afundou, assim, aquilo lá. E daí muitas vezes eu vejo assim, as pessoas contando assim, mas eu mandei carta, não sei o que, te avisando, né? Mas eu nunca recebi. Aí outra pessoa já casa com outra pessoa, esperando aquela outra, né? Assim, e sucessivamente, e daí fica aquele vazio. E aonde que ele vai procurar o vazio? Preenche no Não copo. vi. Se nós assistirmos filme, a primeira reação desgostosa numa relação, num trabalho, para onde que eles vão? Esses filmes americanos, principalmente, eles vão pro barzinho. Eles vão pra noite. E a primeira situação é beber. Então, assim, o que a medicina germânica também traz? A maneira de alcançar o pai, que é a cabeça, que é o divino, né? Porque, assim, de certa maneira, é o pai biológico? Tem também, mas tem o divino. É através da mãe, que é o líquido. A mãe representa o líquido. Então, eu preciso me entorpecer através do líquido para me conectar tanto com o divino e com aquela esperança que ela vai me levar ao meu pai. Porque eu falo assim, hoje de manhã na mensagem do pastor falou assim, como é que foi? Que eu esqueci agora. Eu esqueci. Mas é uma mensagem assim que eu sou cordeiro, cordeiro, né? É uma mensagem bem, que se eu lembrar eu falo, assim, bem, bem bonita, assim, sabe? E eu falo assim, a gente tem que ser inspiração, assim, sabe? Mostrar que tem um lado bom, assim. E um dos conflitos é a fuga da realidade para esquecer. Por exemplo, foi vítima de abuso. Tem momentos que a lembrança vem. E a maneira de tentar esquecer é se entorpecendo. É a maneira que eu posso me expressar de verdade quem eu sou, né? Porque eu tô ali e eu falo tudo que eu tenho. E é assim, eles têm o dom da fala. A partir do momento Sim. que eles falam como doutores. Por quê? É uma maneira deles se expressar. Tudo aquilo que foi enclausurado, que não foi me permitido, a partir desse momento pode ir para frente, para fora, né? Bem isso, né? E às vezes humilhar as outras pessoas também. Ir para agressão, assim, porque a pessoa que bebe, assim, é mais a bebida, assim, ou também pode ser a droga mais lícita, assim, sabe, que nem cocaína, heroína, assim, que também fica bem, eles vão para agressão, aí quando passa depois, aí eles não sabem e não sabem também o que aconteceu, por que aconteceu, né? Aí o que acontece? Talvez a outra pessoa tome uma atitude que ele não queria, que era para ter tomado, mas tomou por bem dela, né? Para ficar bem com a família e com os filhos, né? E a maioria das vezes é por tristeza, né? Sim.
Há algo triste na família, há um sentimento. Então, assim, tudo aquilo que foi mantido em silêncio dentro da família como um segredo, para quem bebe, trazer à tona aquilo lá, ele só está trazendo uma verdade. Para ele é Imagina, fácil. E ele está imagina servindo de um sistema. Sim, bem isso, hein? Bem isso Né? que você fala, assim. O que nós vemos na constelação, né, Marli? Que o sistema familiar tem segredos, né? E a partir do momento que se olha para isso com muito amor, com muito carinho, tudo vai se ajeitando, tudo vai se organizando. E não julgar aquilo lá, né? Aquele segredo, né? Porque eu não fiquei sabendo, né? Porque se você julgar, você vai estar sendo superior. Mas eles fizeram do jeito que eles tinham como fazer. Só que esse superior se torna pior, né? Porque Sim. Quando eu me coloco assim do outro, eu tô julgando e tô fazendo pior que o outro, né? Sim, então você não julga, você fica, olha para aquilo lá com gratidão, porque ele se dispôs a tomar, como é que é, como é que é o nome? O vilão, ser o vilão não, a vítima sou eu, o agressor. O agressor. Então, porque daí, assim, eu fico isenta daquilo lá, mas com gratidão, porque eu não me tornei agressor, né? Outra tentativa deles é unir pai e mãe, né? Por algum motivo, eu quero trazer o clã da minha mãe ao desespero, porque tá ligado ao materno, né? E esse unir pai e mãe, assim, se eu fico doente, eu passo mal, quem são as primeiras pessoas que vêm nos socorrer? Sim. Né? Bem isso. Meus pais estão vindo para me ajudar. O inconsciente dele mostra isso. E se os pais não estão com um olhar aberto para isso, né? Porque eu não tinha esse conhecimento, né? Eu era aquela que estava ali, ó, julgando. Somos nós duas, tá? Hoje eu falo assim, aí eles falam assim, mas Marli, você não vai falar nada do que eles estão fazendo, hein? Falei, eu não, eles são adultos, hein? Eles vão se entender, hein? Eu sou pequena, hein? O Davi é da Igreja Católica, que ele tem um programa bem legal, onde eles têm uma colônia, onde eles ajudam os viciados, né? Assim, eles têm um trabalho muito lindo, com uma horta, bem legal. Então, assim, esse pedido de socorro, porque todos estão no sistema, de alguma forma, com um pedido de socorro. É a maneira de pedir socorro. Só que nós, pais, quando vemos uma situação assim, muitas vezes nem entendemos. Né? Não. Eu não passei por isso, mas meus pais já passaram por isso. E passam ainda, né? E daí, assim, a gente fica triste, né? Assim, a gente quer falar, pelo amor de Deus, para, né? A gente quer, né? Mas talvez ele tá tão, assim, impotente de ir para ajuda, pedir ajuda, né? Que ele quer ficar naquela situação, porque talvez ele não encontrou, assim, uma solução para aquilo lá. Porque a dor dele é tão grande que ele prefere ficar anestesiado, hein? Sim. E outra situação assim, é como se meus pais, vocês não veem que eu tô morrendo, né? É a maneira assim de pedir socorro sem pedir, né? Olhem para mim, me vejam. E às vezes os pais não olham com esses olhos. Eles vão olhar com o olho do julgamento. Ah, falei tanto de fulano, olha aí, ó, tá dentro da minha casa. Por quê? Porque se eu julgo, eu faço pior, né? A partir do momento que eu julgo a outra pessoa, que eu julgo situações, eu vou fazer pior. Porque assim, os vícios está relacionado a tudo aquilo que não foi dito. E o que não foi dito? Hoje, eu e a Marli podemos falar.
sobre vício, mulher falando sobre vício. Olha que lindo, Marli. É, anos atrás, mulher não podia falar sobre vícios, sobre sexo também, que tem sobre sexo, né? Porque era proibido, hein? E daí também tem o vício do sexo também. O sexo é um vício. A pornografia, hein? Né? Sim, tudo é uma maneira de vício. Elaine, e hoje, isso que a gente conhece, os vícios das nossas épocas, assim, vamos dizer, né? E agora tem os vícios do quê? Do cigarro eletrônico, do narguile. Jogos mortais, inclusive, nas redes aí com adolescentes. Olha só. Que eles vão aos extremos. Porque, assim, é uma tarefinha, né, Marli? E eles vão ao extremo para atingir a meta. E muitos cometem suicídio. Eu vou contar um caso, assim, aqui não é da minha cidade, assim, mas que pais mesmo, homens casados, vão para outros lugares para jogar naqueles cassinos. É um vício. É um vício. Aqui tem o vício do pôquer, né? Há aqueles que vão e perdem tudo, né? Deixam a família em desespero por causa do jogo. Então, tudo é uma forma de vício. E há também toda uma desordem por trás. Por que eu estou procurando o vício? Algo tem. No sistema todo tem. Uma constelação é fundamental nesses momentos. Para ver de onde vem. Tá vindo. Porque, assim, quando há um vício, o sistema está gritando, por socorro, A pessoa está lá, mas ele é um instrumento, mas o sistema está gritando, pedindo ajuda. Aquele ser que está, né, no vício é só o sininho batendo, né, de todo o sistema familiar. É o alerta, é a sirene, né? E quem precisa olhar? Os pais precisam olhar. Mas e os pais que não estão mais vivos? Então, os irmãos, porque eu vou ter filho? Sim. E eu preciso olhar com amor, com muito carinho e sem julgamento. Por quê? Porque a partir do momento que eu acolher e dizer assim, não, eu vou fazer esse trabalho dessa constelação familiar aqui para liberar esse conflito familiar, porque já aconteceu com meu irmão, já aconteceu com meus tios, já teve casamento desfeito, ou eu vivo uma relação onde o vício está destruindo a relação. É importante olhar. Por que o vício está se fazendo presente? Porque quem faz o uso da bebida, da droga, para ele não é incômodo. Não. É incômodo para quem vive com ele. Sim, é incômodo assim. Quem que tem que constelar, ele ou eu? Eu? Sou eu. Porque eu preciso constelar esse incômodo que eu tenho com a bebida. Que eu tenho um incômodo com a outra droga, né? E daí, automaticamente, se eu constelar esse incômodo, vai refletir na pessoa. Em todos os sistemas. Então, assim, né, em todo o sistema, assim, né? E precisa ser olhado, assim, sabe, com carinho, assim, né? Ele não tá lá porque ele também quer. Porque ele tá tão, assim, fragilizado, assim, tão machucado por coisas, por palavras que foi falado lá na infância, que ele não vê saída. Por exemplo, as situações, vamos colocar um casal de filhos gêmeos, e algum deles adoeceu e precisou de mais cuidado, né? Não sei por que me veio isso. Aquele que teve que ser desmamado antes, porque fulana era menorzinha,
precisou de mais atenção, ela era mais miudinha. No inconsciente dele, a minha mãe me ignorou por causa de fulano, Sim. por causa de fulano. E aí já gera um transtorno, um conflito interno. Por quê? Eu preciso trazer clareza, porque ele não está no adulto, em momento algum. Ele está lá preso na infância, na criança que está sofrendo. Então eu preciso dizer, olha, você era saudável, você não precisava mamar, você se adaptou à mamadeira, ao leite de vaca. A tua irmãzinha não, era mais doentinha, ela precisava de mais atenção. E quando tu coloca o representante e diz assim, filho, eu sinto muito. Eu não sabia que você sofria por isso. Ali o mundo desaba naquele cliente e ele também começa a ter consciência. Porque Verdade. é trazer consciência para o nosso inconsciente. O nosso inconsciente está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Tá. E eu preciso olhar. O meu sistema pede ajuda, pede socorro. O da Marli pede socorro. De todos que passarem por aqui, não é à toa que vão estar passando por aqui. Não, é um pedido de socorro. Porque, assim, é também, assim, Elaine, é um alerta, assim, né? Para olhar para aquilo lá, para o vício, assim, né? Não com tanto julgamento, né? Você pode, né, assistir essa live, nossa, eu me identifiquei, né? Entre em contato, hein? Talvez, não quer fazer uma constelação, mas talvez nós podemos te auxiliar em alguma palavra, assim, para te abrir a mente, assim, conversando, também abre a mente. É importante você estar aberto. É importante que a comunidade, porque às vezes assim, eu tenho um espaço que eu trabalho, mas eu estou trabalhando de várias formas e não estou tendo resultado. A constelação é uma ferramenta maravilhosa. E por que eu digo? Por experiência própria. As mudanças que eu tive na minha vida, a paz que eu carrego, que eu trago dentro de mim, hoje não tem explicação, né? Pode ser que as pessoas digam assim, Elaine, mas parece para mim que você é a mesma. Se Não. você conviver diariamente comigo, você vai ver a diferença. Né? A Eu tô, Elaine de eu, um ano atrás não é a mesma de 2 anos atrás, e essa então nem se fala. Mudou completamente. Né? eu falo também, eu assim, para quem me conhecia, e que a minha cidade é pequena, assim, né? Pode reparar, eu mudei muito, gente. Eu era aquela mulher tímida, que não abria a boca, fazia as coisas para todo mundo que pedia, não falava um não. Isso também é um vício de não falar um não para as pessoas. Sempre querer agradar aos outros. Você não precisa agradar a todo mundo. Agrada Precisa agradar você. ninguém. É, Isso. agrada você, hein? Se olha, hein? É, se olha no espelho. Gente, eu tô passando batom, né? Quem que ia imaginar eu fazendo uma live de batom? Eu, assim, eu tô mais espontânea, eu tô mais alegre, assim, eu vou trabalhar feliz, assim, gente. Se você tá bem com você, você vai trabalhar. Pode ser qualquer emprego que você tiver, você vai trabalhar feliz, hein? E não vai, assim, falar mal do teu trabalho. E depois, quando você sair do teu trabalho, no final de semana, não vai para aquele happy hour para beber, hein? Para falar mal do chefe. Que você tá criando um vício assim, de toda semana. Ah, eu preciso ir lá beber. Ah, eu preciso fazer isso. Não, não precisa, hein? E outra coisa, mas também, né? Ah, eu tô com um problema que aqui em casa tá todo mundo bebendo. Mas e quem que tá indo no mercado e comprando a cervejinha? Quem tá indo na Sim, distribuidora e tá abastecendo? E assim, fruta, porque assim, isso nós falamos tudo sistematicamente, mas há uma energia que trabalha junto também. Porque se eu bebo, eu atraio algumas energias. E essas energias vêm beber comigo. E em vez de eu pegar uma maçã, eu vou pegar uma cervejinha. Né? Então, assim, o vigiar e orar não é a vida do outro, é a nossa. é a nossa.
né? E assim, é Então, todos os dias, assim. Aí as todos os pessoas dias acham e 24 horas por dia. sim, assim. E as pessoas podem ter certeza que a gente está aqui, mas falando sobre constelação, mas a gente é constelado todo dia, toda hora, porque a gente está no meio disso, assim. E a gente é corrigido, a gente olha para o nosso sistema e fala, nossa, ainda precisei olhar para aquilo lá, para aquela dor lá. E eu falo assim, Se você pegar uma pessoa que usou alguma substância ou bebeu, né, Marli? Você vai ver que essa pessoa está numa energia, numa força que você não daria, não diria que aquela pessoa tem, e aquela pessoa às vezes não tem nem o físico para ter a força que demonstra. sim, mas é Então, verdade. ali há influências. É importante vigiar e orar. Porque assim, e é tão gratificante, né, Elaine? Assim, tá de bem com a vida? Nossa Senhora, Muito bom. eu falo assim, eu sou uma Marli antes, eu sou uma Marli depois, hein? A Elaine também. Cada, cada ano vai ser um depois. É uma diferença muito grande. Marli, eu tirei uma carta aqui para nós. Então tá, vamos olhar. Olha, como falamos, né? Aqui tem um ônibus, Hum, mas quem lá atrás disse adeus e não voltou, né? Olha como é incrível, né? Então se encerra nossa, aquele ciclo dos eu tô toda. nossos ancestrais se despedindo, né? Dos nossos trisavô, tetravô, e eles têm que reiniciar aqui no Brasil, né? Nessa pátria abençoada, nesse país que é uma benção, uma maravilha, com tanta fartura, né? E ter gratidão, né? Pelo que foi, pelo que há e o que há de vir, né? Sim, então assim, a carta mostra muito da onde vem. Para você que está assistindo, pode ter sido para mim, pode ter sido para Marli, pode, mas não é à toa que eu fui ler sobre a história da minha família, não é à toa que a Marli também trouxe da dela, e não é à toa que você está aqui na live ou vai passar pela live, né? Acolhe, acolhe essa carta no coração. E Diz que agora acolhe tudo que a gente falou, assim, internaliza, assim, olha para dentro de você e se você tiver alguma dúvida, assim, algo a dizer, comenta na nossa live ou vem no direct, né, Elaine, que nós estamos dispostos a aberta, ajudar, aberto porque a assim, tudo. a partir do momento que eu acolho e digo assim, nossa, lá no passado foi assim, eu sinto muito, vovô, eu sinto muito, vovó, mas aqui eu, meus irmãos, meus filhos podemos fazer diferente. Aqui a separação não vai ser tão abrupta, porque ali houve um rompimento. Eles tiveram literalmente que encerrar um ciclo para começar um novo nessa terra santa, que o Brasil é uma terra santa. Então é importante olhar com muito amor. Em Elaine, e sem conhecer ninguém, teve que desbravar o Brasil, teve que abrir o lugar onde que eles iam morar, assim, sabe? E assim, vem das coisas. E assim, quando aqui não tá bem, aqui também não tá bem. Não. É o pensar e o sentir, né? Eles estão muito ligados. Só que a partir do momento que eu paro para pensar, e isso eu e a Dani hoje falamos, né? Tanto nessa live da segunda como da segunda passada. Nós estamos limitados ao pensar. E quando pensamos tão acelerado que eu acabo fazendo o quê? Eu não ligo os pontos, né? Eu simplesmente penso e já penso uma outra coisa em cima, não dá tempo de assentar no meu coração, para eu sentir, né? Eu preciso pensar, mas eu preciso trazer para cá, para o meu cardíaco, expandir amor a todos eles, a esses antepassados que abriram mão dos vossos filhos para que hoje nossa pátria estivesse tão grandiosa como é.
Porque eu sou Verdade. um pouco alemã, um pouco portuguesa, um pouco polonesa. Há uma mistura muito grande. E para que eu fosse o que eu sou hoje, eu precisava nascer aqui. Então, talvez tenha um pouco de Índia também, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, eu acolho tudo, né? É Acolher isso todo. mesmo, Luciana. Eu sinto muito e faço diferente. E agradecer, reverenciar. Levanta de manhã e agradece todos os dias. Faça por 21 dias. Pega seu travesseiro. Aqui eu vou pegar duas cartas para demonstrar, né? Então aqui está meu pai, aqui minha mãe na minha frente. Pega dois travesseiros, põe em cima da cama, deita até no chão, ergue a bunda para cima, testa no chão, literalmente, testa no chão. Deixa eu pegar um bonequinho aqui, fica mais fácil. Aqui, ó, bunda para cima e testa no chão. Porque não é referenciar. Eu e a Marli fizemos aqui, ó, né, Marli? Sim. Não, é dobrar a coluna até no chão mesmo. Sai da cadeira. Imagina eles, imagina atrás deles os avós, bisavós, trisavós e toda essa força que chega até você. Agradece. Se você fizer todos os dias, assim, que nem a gente já tem o hábito de fazer, dá um calor assim nos ombros da gente, atrás nas costas, pelo menos eu sinto, Elaine, E né? a força. Assim, Tem uma a força força, muito grande. né? Assim, e tá em paz, assim, se você tá julgando alguma coisa, você tem que olhar para aquele julgamento. Porque eu não sou maior que meus pais. Eu não sou muito menos maior que meus avós e trisavós. Meu Porque Deus. eu não tenho coragem de atravessar a rua, que dirá atravessar o mar. Não é, Marli? Ou Deixar tudo. desbravar, ou desbravar o mato, assim, né? Abrir o mato, assim, para construir casas. Tudo, fazer taipa de pedra, né? Então, Sim, então. é lindo Aí, olhar tudo isso. e daí ter gratidão, hein? Porque eu sei, o seu vício deve estar gritando assim, mas se você olhar para os seus antepassados, você vai entender muita coisa, hein? Na próxima terça, Marli, podemos fazer uma dinâmica com eles, né? Terça ou Quem quiser. segunda? Nossa, eu tô na terça ainda, Marlito, viu? Era nossa... na segunda, Marli. É que na terça-feira eu não posso, hein? Sim, não, mas eu não sei por quê, mas terça tá tudo bem. É algo meu, não tem. Na segunda, nós fazer a ponta de flecha, né? Ensinar eles a fazerem. Tragam Sim. papel, tragam caneta. Durante a semana nós vamos passar as frases para vocês fazerem. E juntos nós olharmos com muito amor, muito carinho. O que que tu acha, Marlene? Nossa, boa ideia, hein? Para eles olhar com gratidão. Isso. Olhar lá para os antepassados. Me veio muito forte fazer isso. E se você quiser participar, na segunda-feira, às 19 horas, tem ponta de flecha. Com Tem ancestralidade. ponta de flecha. Eu e a Elaine estamos aqui, hein? Falando sobre constelação, mostrando que tem um novo olhar, que a tua vida pode ficar melhor, hein? Se Muito você mais leve. quiser. Muito mais leve, se você quiser. É só você querer. Se abra para o novo. Porque a constelação é um alto amor. É amor por você. Porque a partir do momento que você se libera, você também libera os antepassados, libera teus descendentes. E você vai ver como é fundamental. Nossa, eu tenho tido muita gratidão porque muita coisa tem acontecido assim, que não é bom nem falar de tão bom que é, né? Tudo Ah, aquilo que me gerou enjoo, náusea, eu libero a partir de agora. Eu aceito, eu acolho, tudo como foi. Elaine, eu até estava esquecendo, eu tinha que ter comentado com você, né? Que nós tínhamos que falar para o pessoal que está assistindo a nossa live que vai passar. Tomo muita água,
porque Isso. tomam água, se hidratam, porque é uma energia muito forte essas nossas lives. Aí, porque daí, tomando água, a energia vai fluindo, assim. Qualquer coisa, vocês entrem em contato, olha, estou sentindo tal coisa, manda um direct, manda mensagem no WhatsApp, que a gente tá, né, Elaine? Porque às Olha, é vezes a muito energia... mais fácil digerir essa história toda no Simário, sabe? Porque às vezes o que eu ouvi algo que foi indigesto, mas esse ser indigesto, eu preciso olhar com amor. Então, assim, nossa, o que eu vi de toda a live que me deu esse embrulho, sabe? Olha com amor, acolhe com carinho, porque tá querendo se mostrar algo, né? Sim. E, pessoal, tomam água, tá? Vai fazer bem, que vocês não vão sentir tanto, vão sentir... Tá? Olha aqui, ó. Porque tem que tomar, tem que se hidratar. Porque a partir do momento que vocês estão ouvindo, o sistema todo está ouvindo com vocês. Ah, Porque mas aqui quem são... precisava assistir não assistiu. Ah, mas chegou a informação, o campo mórfico. Para vocês terem uma ideia do que é, imagine uma revoada de pássaro que eles seguem todos o mesmo caminho. Eles não têm GPS, gente. Como que eles sabem que tem que fazer aquele revoar? Assim é o nosso sistema familiar. A Sim. partir do momento que E eu nós olho somos para o reverbera em todos. E nós somos pura célula, hein? Nós somos 50% pai e 50% mãe, hein? Né? Sim. Aí tá tudo interligado, hein? Se não melhorar, manda um direct depois, uma mensagem para nós. Gratidão a cada um de vocês que passou por aqui. Gratidão a você que vai chegar e vai passar ainda. Gratidão a você, Marli, a toda a tua ancestralidade. Gratidão por cada oportunidade. Por cada segunda-feira que estamos aqui falando tão rápido. Nossa, tu olha ali, é 19 horas, de repente tu olha, nossa, já só 19h05, e daí de repente tu olha, já é 20 horas. Será que essas crias falam? Ai, mas assim, eu tô adorando, Elaine. Pode ter certeza, assim, que é um aprendizado para mim todos os dias, assim. Gratidão a todos que vão passar por essa live, que estão aqui, hein? Que sinto no coração, assim, que a gente tá passando todo o amor, todo o conhecimento para vocês. E se ficou uma dúvida, entre em contato no direct, na bio tem o nosso contato, que a gente pode te auxiliar. Hein? Na segunda-feira a gente está de volta, hein, Elaine? Gratidão, Elaine. Gratidão ao seu sistema. Deus abençoe cada um, uma excelente semana a todos. Até segunda-feira. Beijo. Até segunda-feira, gente.